anterior, nós já resolvemos esse probleminha. Se você não viu o vídeo anterior, precisa olhar lá, tá? A gente resolveu esse problema primeiro olhando para o triângulo 1, e aí fazendo o cálculo da hipotenusa, que era o y aqui. Calculando esse valor, eu usei o 4, que é a hipotenusa do triângulo 1, como sendo um dos catetos do triângulo 2. E calculei o x, que era pedido aqui, que era a hipotenusa desse outro triângulo. Entretanto, agora, a segunda parte desse problema, que é o cálculo do x aqui, tudo que a gente fez, eu vou apagar tudo isso aqui, deixa eu pôr aqui, e nós vamos pensar em outra forma de calcular o x a partir do que nós já sabemos a respeito do y. Então, estamos voltando ao ponto em que eu calculei o y. Eu já sei que o y é 4. Tem várias formas, eu gostaria que você já tivesse pensado a respeito, mas uma delas é a seguinte. Observar que nesse triângulo 2 aqui, ó, nós temos um ângulo de 45 graus, o que significa que o outro ângulo aqui também mede 45 graus, porque lembra que a soma dos três ângulos tem que dar 180, a soma das medidas? E para dar 180 graus aqui tem que ser 45 obrigatoriamente. Isso significa, no triângulo, que os dois ângulos com a mesma medida significam dois lados com a mesma medida, e no caso aqui os catetos. Então, esse cateto e esse tem que ter a mesma medida, é certeza disso. Dessa forma, eu tenho certeza que esse cateto mede 4 também. Nesse momento, isso por causa das condições desta figura. Nesse momento, então, eu conheço a medida de dois catetos, as medidas dos dois catetos, e quero calcular a medida da hipotenusa. E se você se lembrar rapidamente, existe um teorema extremamente importante chamado Teorema de Pitágoras, que diz que no triângulo retângulo, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida de um cateto ao quadrado, mais a medida do outro cateto ao quadrado. Então, aqui a hipotenusa é o x ao quadrado, é igual à medida de um cateto, que é 4, ao quadrado, mais a medida do outro cateto, que é 4, ao quadrado. A partir de agora, é só resolver essa conta e eu calculo x. Teríamos, então, x ao quadrado igual a 16 mais 16. 16 mais 16 dá 32, então x ao quadrado igual a 32. E para achar o valor do x, eu faço a raiz quadrada do 32. Lembrando que o x tem que ser positivo, né, porque ele é a medida do lado do triângulo. Raiz quadrada de 32 como resposta não está simplificada, porque é possível decompor em fatores primos e simplificar. Se você fizer isso, você vai chegar à mesma resposta que a gente chegou lá no outro vídeo, que é 4 vezes a raiz de 2. O x vale 4 vezes a raiz de 2. Pronto, acabou. Tem aí outra forma de resolver. Tá legal? A partir de agora é só um lembrete. Se você já entendeu tudo, beleza. Mas um lembrete para quem não está lembrado, ficou redundante, eu sei, né? Como é que eu saio daqui e chego aqui? Talvez alguns de vocês não se lembrem. Vamos fazer então. O que eu faço? Vou lá no cantinho, vou fazer do jeito prático, tá? Pego o 32, decomponho em fatores primos, então passo aquela tradicional barrinha, vou dividindo por número primo. Como 32 é par, eu divido por 2, dá 16, divide por 2, dá 8, divide por 2, dá 4, divide por 2, dá 2, divide por 2, dá 1, acabou no 1. E aí, como a gente está falando de raiz quadrada, cada vez que eu agrupo dois números iguais, eu tenho um fator que, entre aspas, sai da raiz, cancela a raiz. Então, esses dois 2 aqui dão um 2 fora da raiz. Tem de novo, ó, outro grupo de dois números iguais, me dão outro 2 fora da raiz. Esse que não agrupou fica dentro da raiz. Então, esse 2 é o 2 de dentro da raiz. E os que saíram, eu multiplico. 2 vezes 2 é o 4 que está aqui. Tá legal? Se precisar, volta aí para ver com mais calma. Até a próxima aí. Valeu, estuda bastante!